E aí, futuros nomeados e futuras nomeadas, sejam muito bem-vindos à nossa análise estratégica de reta final para a GCM de Paulista. Olha, a gente sabe que a prova já está batendo na porta, então cada minuto de estudo agora é ouro, né? Vamos direto ao que interessa para garantir essa aprovação. E para guiar a gente nessa missão, olha quem tá de volta. O CAP, nosso mascote da aprovação, já tá na área para passar aquele bizu estratégico, garantindo que o nosso foco seja no que realmente importa. O recado dele é simples: estudar com estratégia é o que carimba o passaporte para nomeação. Então, bora juntos! Pois é, com a prova chegando, a grande pergunta que não quer calar na cabeça de todo mundo é essa. Com tão pouco tempo, o que eu faço? Como é que a gente vai garantir aqueles pontos que, no final das contas, fazem toda a diferença? Onde a gente deve concentrar nossa energia? E a resposta para isso, pessoal, não está no achismo, não. A resposta está nos dados. A nossa estratégia para essa revisão final vai ser cirúrgica. A gente vai mergulhar de cabeça no perfil da banca IGEDUC e focar exatamente nos tópicos de legislação que ela mais ama cobrar. Porque, olha, estudar muito é bom, mas nessa reta final, o que aprova mesmo é estudar de forma inteligente. Então vamos lá, vamos para nossa estratégia. A gente vai deixar a sorte de lado e trabalhar com o que eu gosto de chamar de ciência da aprovação, a análise estatística. O que será que os números nos dizem sobre o que a IDGEDUC está preparando para a gente no dia da prova? E aqui, pessoal, está o nosso mapa do tesouro. A análise mostra que 3 leis são as queridinhas da banca. Com quase 15%, a lei de drogas dispara na frente. Logo coladinho, com quase 14%, vem os crimes ambientais. E fechando nosso pódio estratégico, a lei dos crimes de preconceito. É exatamente aqui que a gente vai concentrar toda a nossa força. Nosso primeiro alvo, lei de drogas. Pessoal, essa é uma das leis mais cobradas em concursos e é cheia de detalhes, cheia de pegadinhas que as bancas simplesmente adoram explorar. Vamos direto nos pontos que têm a maior chance de aparecer na sua prova. E vamos começar com um conceito que é fundamental. A lei de drogas é o que a gente chama de norma penal em branco. O que isso quer dizer na prática? Que a lei por si só não define o que é droga. Ela precisa de um complemento, que é uma portaria lá da Anvisa, para dizer quais são as substâncias proibidas. Ou seja, se a substância não está na lista da Anvisa, não é crime. Simples assim. É um detalhe técnico? É, mas é o tipo de detalhe que a banca usa para derrubar quem não está atento. Agora, uma pergunta clássica que gera uma confusão danada e é um prato cheio para o examinador. O porte para consumo pessoal, aquele do famoso artigo 28, ainda é considerado crime pela nossa legislação? E aí? A resposta é sim, continua sendo crime. O que aconteceu foi a despenalização. O que é isso? Significa que não existe mais pena de prisão para o usuário. As sanções são outras: advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa. E um bizu importantíssimo: o prazo máximo para essas medidas é de 5 meses, ou 10 se for reincidente. E o mais importante de tudo, para você não esquecer: nunca, em hipótese alguma, cabe prisão em flagrante para o usuário. Isso tem que estar na ponta da língua. Outro ponto quentíssimo: tráfico privilegiado. Muita atenção aqui, isso não é um tipo de crime novo, tá? É uma causa de diminuição de pena. Mas para a pessoa ter direito a esse benefício, ela precisa preencher 4 requisitos. E eles são cumulativos. Tem que ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. A banca vai tentar te enganar, vai dizer que basta 1 ou 2. Lembre-se, faltou umzinho, já era o benefício. E agora, o bizu de ouro, a dica que vale a nomeação. Anotem isso, colhem na parede do quarto, sério. O tráfico privilegiado por decisão dos nossos tribunais superiores não é considerado crime hediondo. A banca vai vir com tudo dizendo que é. Não caia nessa armadilha. Partiu para o nosso segundo alvo estratégico: crimes ambientais. Um tema que está cada vez mais em alta e que tem tudo a ver com a atuação da Guarda Municipal no dia a dia. Vamos dar uma olhada nos pontos que você precisa dominar para a prova? Um dos pilares dessa lei é a chamada tríplice responsabilidade da pessoa jurídica. Pensa assim: uma empresa que comete um crime ambiental, ela pode apanhar de 3 lados diferentes. Na esfera administrativa, levando multas. Na civil, sendo obrigada a reparar o dano que causou. E também na esfera penal. E atenção ao lembrete: o fato da empresa ser responsabilizada não livra a cara dos diretores e gerentes, viu? Eles também podem responder pelo crime.
Agora, uma situação bem prática, coisa que a gente vê todo dia na cidade e que pode muito bem pintar na sua prova. Pichar o muro é crime. E aquela arte urbana, o grafite, como é que fica nessa história? A lei faz uma distinção bem clara entre os dois. E essa tabela aqui deixa a diferença cristalina. Pichar, que a lei define como conspurcar, ou seja, sujar uma edificação, é crime, ponto final. Agora, o grafite, quando ele é feito para valorizar o patrimônio, e atenção para a palavra-chave, com o consentimento do proprietário, aí não é crime. O segredo todo está nesse consentimento. E chegamos ao nosso terceiro e último alvo de alta incidência, a Lei do Racismo, uma legislação super importante e que, olha, sofreu umas alterações recentes que são muito, mas muito significativas. Foco total aqui, pessoal. A grande virada de chave aconteceu em 2023. A injúria racial, que antes ficava lá no Código Penal, foi transferida para dentro da Lei do Racismo. Tá, mas e daí? E daí que a consequência prática disso é gigantesca. Agora, a injúria racial, assim como o racismo, se tornou um crime inafiançável e imprescritível. Isso muda o jogo completamente e pode apostar, vai ser cobrado. E vamos para mais uma questão polêmica e super atual. Aquela piadinha de péssimo gosto com conteúdo racista. Isso pode ser considerado crime? Aquela desculpa do era só uma brincadeira, cola na frente de um juiz? A resposta é um sonoro não, não cola mais. A lei agora prevê, de forma expressa, a figura do racismo recreativo, ou seja, se o ato de discriminação acontece num contexto de suposta diversão ou piada, não só é crime, como a pena ainda é aumentada. O recado do legislador foi bem claro: racismo não tem graça nenhuma. E a lei não para por aí. Ela também define outras condutas bem específicas, como impedir que alguém assuma um cargo público, negar um emprego numa empresa, recusar a matrícula de um aluno numa escola ou até impedir a entrada de alguém numa loja. A banca pode muito bem criar um casinho prático sobre isso. Então fique de olho, porque as penas mudam para cada situação e essa diferença pode ser o detalhe da questão. Muito bem, guerreiros e guerreiras, passamos a limpo os pontos mais quentes das leis com maior probabilidade de cair na prova. Agora é hora da sua missão final: consolidar esse conhecimento e manter o foco total na nomeação. Nossa revisão estratégica está concluída. Lembre-se sempre, na reta final, a qualidade do estudo vale muito mais que a quantidade. Concentrar suas energias na lei de drogas, nos crimes ambientais e na lei do racismo, principalmente com essas atualizações que a gente viu, é a aposta mais segura e inteligente para buscar aqueles pontos que faltam para sua aprovação. Agora, a reflexão final é com cada um de vocês. Pensa em tudo que a gente conversou aqui: a despenalização do uso, o tráfico privilegiado, a responsabilidade da empresa no crime ambiental, a injúria racial virando racismo. Com qual desses pontos-chave a sua nomeação vai ser garantida? A resposta para isso está no seu esforço final. E o Capi está aqui para dar o recado final: missão dada é missão cumprida. Essa foi a nossa análise estratégica. Eu agradeço demais a companhia e o apoio de sempre, e isso que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E para mais dicas como essa, assista aos outros vídeos do canal, sugira novos temas aqui nos comentários, deixe o seu like e, claro, inscreva-se no Serei Nomeado. A gente se vê na nomeação.